Olá, boa tarde. Eu sou Alzira Leite, sou terapeuta integrativa e eu trabalho com terapia de autocura. Quando o ambiente muda, tudo muda. Essa frase é do biólogo americano Bruce Lipton, que trabalha com células-tronco. Tudo o que acontece na nossa vida, ele acontece no ambiente físico ou no ambiente mental. E pode ser algo que você vive realmente, também pode ser algo que você vive de maneira imaginária. As doenças, os sintomas, os bloqueios que acontecem na nossa vida, elas vêm de algo que nós vivemos no nosso meio ambiente, de maneira traumática, inesperada ou vivida em solidão. E isso acontece a nível de psique da nossa mente, acontece a nível cerebral e também acontece no nosso corpo. E existe duas maneiras desses sintomas desenvolverem no nosso organismo. Quando a gente sofre esse conflito, naquele momento já um sintoma vem para o nosso corpo. E esse sintoma, nesse momento, pode haver, quando você está vivendo esse conflito traumático, pode acontecer uma proliferação de células, aumentar as células em determinado local do seu organismo, e também pode haver uma necrose em determinado órgão do seu corpo. E isso poderia acontecer se você sofre um conflito, porque todos nós sofremos conflitos na vida, e os animais também sofrem conflito. Por que eu estou falando dos animais? Porque eles sofrem os conflitos, mas eles não ficam vivendo isso. Então, eles entram na fase de inflamação e logo depois eles já entram na fase de cicatrização, porque eles não se vitimizam, sobre isso. Então, quando você vive o conflito, que há uma proliferação ou uma necrose, o que acontece? Por que você às vezes fica tanto tempo nessa inflamação? E muitas vezes você não consegue sair dessa inflamação. Não consegue, esse sintoma não consegue parar de inflamar no seu corpo. Por quê? Porque você continua vivendo esse conflito, ou de maneira real, ou de maneira imaginária, ou de maneira consciente, ou de maneira subconsciente. E quanto mais você lembra e revive esse conflito, ou prolifera células, ou, conforme o local que acontecer no seu corpo, ou acontece uma necrose das células. Poderia acontecer normalmente, porque nós poderíamos ter conflitos na vida e passar por isso normalmente, seria a normotonia. Só que acontece, a gente fica remoendo, e essa fase de inflamação para haver a fase de cicatrização nunca passa. E nós passamos uma vida inflamando, por causa daquilo que nós estamos dando ordem para o nosso corpo. O nosso corpo, ou ele está na fase de crescimento, porque nós crescemos, porque em 30 dias a gente troca praticamente todos os trilhões de células do nosso corpo. Ou nós estamos em fase de crescimento, ou nós estamos em fase de luta e fuga. Quando você está em fase de crescimento, é o normal, é a normotonia. Quando você está em fase de luta ou fuga, você está em estresse. E nessa fase, o nosso sistema imunológico, ele não funciona direito. Por isso que quando a gente está em fase de fuga e luta, fuga ou luta, nós estamos no estresse. E o nosso sistema imunológico não funciona direito. E nós continuamos inflamando. Por isso, se a gente vive um conflito há muito tempo, que a gente está nessa sensação desesperada de luta e fuga, num estresse constante, real, consciente ou inconsciente, nós vamos ficar inflamando e nunca vamos chegar ao final dessa inflamação. E daí, eu tenho esse problema, eu tenho esse sintoma, eu tenho essa doença, pode ser crônica, autoimune, hereditária, não importa o nome. Eu tenho esse sintoma no meu corpo. E agora o que eu faço? Voltando lá no início. Quando o ambiente muda,
tudo muda. Então, você tem que mudar a percepção deste ambiente. E como que a gente muda a percepção desse meio ambiente? Existem duas maneiras. Ou eu saio desse ambiente, eu abandono esse ambiente. Às vezes eu largo uma companhia tóxica, ou uma amizade tóxica, ou um emprego tóxico, e eu consigo sair. E aí eu posso conseguir a minha autocura. Mas se eu saio desse ambiente, eu tenho que pensar que se eu saio dele, eu tenho que também não ficar lembrando e remoendo as coisas que eu passei lá atrás naquele ambiente. Porque se eu continuar remoendo e lembrando o meu subconsciente, como para ele não existe espaço e tempo, ele vai achar que eu estou ali e estou vivendo novamente. Então, eu não posso ficar com esses sentimentos de raiva, de vitimização, de ódio, de tristeza, porque ele vai entender que eu estou vivendo de novo. Então, ou eu posso sair do meio ambiente, ou eu mudar a percepção mental desse meio ambiente. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem sair do meio ambiente. Não tem como sair daquele meio ambiente, porque às vezes depende financeiramente daquele meio ambiente. Então, o que ela tem que fazer? Mudar a percepção, a maneira de ver esse meio ambiente, para que ela não se adoeça, para que ela não fique na fuga e na luta, lutando o tempo todo, para que ela não fique inflamando e baixando a sua imunidade. Então, ou sair do ambiente ou mudar a percepção mental desse ambiente. Seriam as duas maneiras que a pessoa pode fazer. E não adianta eu vir aqui para você e falar, você vai se curar sem mudar o meio ambiente. Se você não muda o meio ambiente, nada muda. Quando o ambiente muda, tudo muda. Se você não muda o seu ambiente, nada muda. O meio ambiente, ele muda a nossa fisiologia, a nossa biologia. Ele é capaz de mudar a nossa biologia. Então, se você quer se autocurar, olhe ao seu redor, veja em que meio ambiente você está hoje. Por que você está tendo tantas dores e tantas inflamações no seu corpo? E começa a refletir sobre isso. Quando o ambiente muda, tudo muda. Eu sou Alzira Leite, sou terapeuta integrativa, terapeuta de autocura. E se você quiser entrar em contato comigo, a gente conversa para você entender por que você você continua inflamando, doente por tanto tempo. Tá? Beijo, até a próxima. Tchau.